Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa segunda-feira, as leituras falam pra gente, que o Senhor ressuscitado, nossa esperança e vida, é a causa da nossa alegria pascal. Então, confiando nossas vidas, ao seu cuidado, que nós realmente possamos estar cheios de gratidão a Ele. Então, a primeira leitura de hoje está em Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. Atos, capítulo 11, versículo 1 a 18. E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos, e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo: Estando eu orando na cidade de Jope, tive num arrebatamento dos sentidos uma visão. Via um vaso, como um grande lençol que descia do céu e vinha até junto de mim. E pondo nele os olhos, considerei e vi animais da terra, quadrúpedes e feras e répteis e aves do céu. E ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Mas eu disse: De maneira nenhuma, Senhor, pois nunca em minha boca entrou coisa alguma comum ou imunda. Mas a voz respondeu-me do céu segunda vez: Não chames tu comum ao que Deus purificou. E sucedeu isto por 3 vezes, e tudo tornou a recolher-se no céu. E eis que na mesma hora pararam junto da casa em que eu estava 3 varões que me foram enviados de Cesareia. E disse-me o Espírito que fosse com eles. Nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele varão. E contou-lhes como vira em pé um anjo em sua casa, e lhe dissera: Envia varões a Jope, e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. E quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor quando disse: João certamente batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando havemos crido no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: Na verdade, até os gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Então, essa primeira leitura mostra pra gente, essa conversa de Pedro, Pedro justifica-se, perante a igreja de haver batizado Cornélio, E aí, os irmãos, que viviam na Judéia, souberam, que os pagãos, também tinham acolhido a palavra de Deus. E aí, quando Pedro, chegou em Jerusalém, os fiéis de origem judaica, começaram a discutir com ele, E aí, Pedro começou a contar para eles, o que tinha acontecido. Eu estava na cidade de Jope e ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Pedro, levanta-te, Pedro, mata e come. E aí ele respondeu: De modo algum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. E aí a voz disse para ele: Não chames impuro o que Deus purificou. E aí ele fala para Pedro, fala assim para eles, Deus concedeu a eles o mesmo dom que a nós, que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Então nós devemos realmente procurar fazer a vontade de Deus na nossa vida, Então que a vontade de Deus sempre seja feita, Também, e aí ele finaliza dizendo aqui: também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Então que a gente possa realmente refletir sobre isso, e fazer a vontade de Deus e nos convertermos
para uma nova vida, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em João capítulo 10, versículo 11 a 18. João capítulo 10, versículo 11 a 18. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário, o que não é o pastor de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas, e foge. E o lobo as arrebata e dispersa. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem o cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isto, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para a dar e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Então, o Senhor Jesus hoje no Evangelho, autodenomina-se o bom pastor. Ele é o bom pastor, dando a si esse título, Jesus está se identificando com o próprio Deus, que nos Salmos e nos Profetas é designado pastor de Israel. Então, Jesus é o bom pastor, ele conhece as suas ovelhas, Ele dá a vida por elas, Assim, a primeira característica é a de conhecer, ou seja, Jesus se importa com as suas ovelhas, ao contrário do que faz um mercenário, A relação existente entre o pastor e as ovelhas, é uma relação de amor e confiança, Nós temos essa relação com Jesus, Jesus tem essa relação conosco. Então, a segunda característica do bom pastor é a de que ele entregou a sua vida por nós, a fim de que, por seu sacrifício redentor, tenhamos nele a vida eterna. Cristo deu a sua vida por nós, para nos salvar. Então, é na participação da sua entrega por nós, atualizada em cada Santa Missa, que nós temos a possibilidade de nos entregarmos por ele em nossa vida exterior, através do nosso testemunho, e no interior, através da nossa íntima comunhão, na oração. Então, que a gente possa realmente, nos colocar a serviço de Deus, realmente sermos boas ovelhas, como Jesus é o bom pastor, Ele nos conhece e nós os conhecemos, Ele dá a sua vida por nós, Ele deu a sua vida por nós e ressuscitou ao terceiro dia. Então, que a gente possa anunciar isso a todos, E deixar que a vontade de Deus sempre seja feita e nos deixar realmente transformarmos pelo bom pastor, tá certo? Então era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, terça-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.